Esse é o quarto episódio do A Pé, tá começando agora. Eu estou gravando nos Estados Unidos pela segunda vez e aqui no Texas pela segunda vez. Estou andando nas ruas de Austin, que é a capital do estado. E antes de começar a visitar todos os lugares um por um, eu vou contar um pouco da história dessa cidade aqui. Em 1835, a cidade foi estabelecida aqui às margens do rio Colorado, que é um rio que cruza o estado do Texas inteiro. Em 1836, o Texas se separou do México e aí foi criada a República do Texas, que permaneceu autônoma por 10 anos. Nesse meio tempo, em 1839, Waterloo, que era o nome dessa cidade quando foi criada, foi nomeada a capital da República do Texas. E logo em seguida foi renomeada para Austin. Em 1846, o Texas foi anexado aos Estados Unidos definitivamente e desde então, Austin é a capital do estado do Texas. Dentro aqui do Texas, Austin é a quarta cidade mais populosa, atrás de Houston, San Antonio e Dallas. E nos Estados Unidos inteiro, pode até parecer estranho, mas Austin é a 11ª cidade mais populosa, na frente de cidades muito mais conhecidas, como Boston, São Francisco, Miami e até Washington, que é a capital do país. Na década passada, Austin foi uma das cidades que mais cresceu nos Estados Unidos inteiro. E no início deste ano, de 2014, saiu uma matéria na revista Forbes, colocando Austin no primeiro lugar do ranking das cidades que mais crescem aqui no país. Para começar, esse aqui é o campus da Universidade do Texas. Ele é o 5º maior campus nos Estados Unidos inteiro, com mais de 50 mil alunos inscritos e 24 mil professores e funcionários. Esse campus aqui ele também tem 7 museus e 17 bibliotecas. Essa universidade ela foi considerada pela Sports Illustrated, que é uma tradicional revista de esportes aqui dos Estados Unidos, como a melhor universidade para se praticar esportes. Os times aqui de beisebol, de basquete, de futebol americano, de vôlei, eles jogam com o nome de Texas Longhorns e são muito adorados pela cidade inteira. O logo dos Texas Longhorns é aquele touro chifrudo que ainda vai aparecer muito aqui durante o programa. E a cor do time, ela também aparece muito pela cidade, é esse laranja meio amarronzado. Mais um fato curioso, então, um dado curioso que é até preocupante para nós brasileiros. A Universidade do Texas inteira, os atletas da universidade, se somar todos os Jogos Olímpicos até hoje, eles têm 130 medalhas. O Brasil inteiro tem 108. Texas 130, Brasil 108. Uma das 17 bibliotecas que eu falei é essa aqui, a Biblioteca Presidencial LBJ. LBJ não quer dizer LeBron James, que andou roubando essa sigla aí nos últimos anos. LBJ é o Lyndon Baines Johnson, que foi o 36º presidente dos Estados Unidos e que teve um mandato entre o John Kennedy e o Richard Nixon. Os Estados Unidos, eles têm 13 bibliotecas presidenciais que reúnem registros e documentos de todos os presidentes desde a década de 30. E essa aqui, junto à Universidade do Texas, é a biblioteca que reúne toda a papelada do LBJ. Um dos 7 museus da Universidade do Texas fica bem aqui no cantinho, é o Blanton Museum of Art. Ele foi inaugurado em 1963 e é um dos maiores museus de arte em universidades aqui nos Estados Unidos. Ele abriga 17 mil obras da Europa, da América Latina e dos Estados Unidos também. Na esquina oposta tem mais um museu, que é o Bullock Texas State History Museum.
Ele foi inaugurado em 2001 e ele fala sobre a história do estado do Texas. O nome dele, Bullock, em homenagem ao Bob Bullock, que é um ex-governador do Texas e que defendeu a criação desse museu. Ele é muito mais moderno, tem sala IMAX e tudo mais, e os 3 andares dele são temáticos. O primeiro andar, mais de baixo, o tema é a terra, o andar do meio, o tema é identidade, e o terceiro andar lá em cima, o tema é oportunidade. Esse aqui provavelmente é o lugar mais emblemático e interessante de Austin, o Capitólio do Texas. Ele é a sede do Congresso e do governo do estado. A construção dele foi finalizada em 1888 e ele é o 6º Capitólio estadual mais alto. Dos 50 Capitólios estaduais, ele é o 6º mais alto. Dentro dele, daquela cúpula, tem os retratos de todos os governadores e presidentes do Texas ao longo da história. E aqui no lado de fora do Capitólio são 17 monumentos que homenageiam diversos heróis texanos. A origem dessa igreja aqui, ela data ainda da segunda metade do século XIX, quando a comunidade católica aqui de Austin decidiu construir uma pequena igreja ainda lá na rua de trás. A cidade de Austin nessa época tinha 629 habitantes, segundo o censo da época. E depois eles conseguiram arrecadar fundos para construir essa igreja aqui, bem maior e bem melhor, que é a Catedral St. Mary, que depois de 12 anos de construção foi inaugurada em 1884. Agora a gente chegou aqui no coração do centro de Austin. Essa aqui é a 6th Street. Essa rua aqui ela é histórica e ela virou um centro de entretenimento aqui da cidade. As casas dessa rua, a maioria delas ainda datam do século XIX e da década de 70 mais ou menos para cá, essa região entre a 6th e a 4th Street virou lugar para barzinhos, cafés, restaurantes e principalmente casas de show. Neste exato momento, essa rua aqui ela é onde ficam os principais palcos do South by Southwest, que é justamente o motivo de eu estar em Austin nesse momento. South by Southwest, cuja sigla é SXSW, é um festival anual que acontece todo mês de março e que envolve música, cinema e tecnologia. Só na parte musical são 2.200 artistas que tocam em mais de 100 casas de shows espalhadas por toda essa região aqui. A primeira edição do festival aconteceu em 1987. Os organizadores esperavam 150 inscritos e se inscreveram 700. Atualmente, somando música, cinema e tecnologia, o número de inscritos beira os 50 mil. Este festival ele já revelou muitos artistas que foram contratados por gravadoras depois que elas viram shows pequenos aqui nesses locais. Logo de cara eu já falo 3 artistas que foram revelados aqui: o John Mayer, o James Blunt e os irmãos do Hanson. Com a Fresno, já é o 2º ano seguido que a gente vem tocar aqui no South by Southwest. E nessa casa de shows aqui ao lado, no Dirty Dog Bar, foi que a gente tocou no ano passado, então essa casa fica marcada como a casa do primeiro show internacional da Fresno. O Austin Convention Center é um centro de convenções multiuso, também localizado aqui no centro de Austin.
Nesse período, durante o South by Southwest, ele é palco de várias palestras, ele é palco de vários shows, e é aqui também que os artistas fazem o credenciamento e que também todo o pessoal se reúne para utilizar a internet de graça. Até alguns anos atrás, aqui dentro, jogavam os Austin Toros, que é um time de basquete da Liga de Desenvolvimento da NBA, mas eles não jogam mais aqui, embora um time de roller derby ainda utilize os centros de convenções. Chegou a hora do almoço aqui em Austin, eu vou comer nesse lugar aqui, ó, que é o One in a Million. Por que eu vou comer nesse lugar? Bom, tem esse programa de TV chamado Man vs Food, que é um programa que eu sou muito fã, e nesse programa o Adam Richman, que é o apresentador, ele viaja por várias cidades dos Estados Unidos, aceitando desafios culinários que normalmente envolvem uma grande quantidade de comida. Quando ele gravou o programa aqui em Austin, ele veio nesse restaurante e ele foi desafiado a comer o maior número de tacos possível. E o recorde na época eram 8, ele só conseguiu comer 4, e hoje o recorde já está em 9. Eu, com o meu estômago de passarinho, vou tentar comer um taco, porque não é um taco pequenininho, é um taco desse tamanho. Dois inteiros. Mentira, quem comeu outro foi ele. Esse carvalho aqui atrás, essa árvore, tem uma história muito curiosa. Ela é a única remanescente de um grupo de 14 árvores que ficava aqui, e esse ponto era um ponto de encontro pacífico entre duas tribos indígenas rivais, chamadas Comanche e Tongawa. E estima-se que essa árvore tenha mais de 500 anos. Em 1989, infelizmente um vândalo veio aqui e envenenou a árvore. Rolou uma comoção na cidade inteira para tentar salvar a árvore, e embora esperassem que a árvore fosse morrer, boa parte dela sim morreu, mas boa parte também está viva. Só para finalizar, o vândalo foi preso com 9 anos na cadeia. Saindo aqui do nosso carvalho pentacentenário, vou voltar agora lá para a Avenida Congress, e nós vamos cruzar a ponte da Avenida Congress do outro lado do Rio Colorado para mostrar algumas coisas do lado de lá. Essa ponte acima de mim é a ponte da Congress Avenue, também conhecida como ponte Ann Richard. Ela foi construída em 1910, embora versões precursoras dessa ponte ainda datem de 40 anos antes disso. Qual a peculiaridade dessa ponte? Ela abriga a maior colônia urbana de morcegos do mundo. Entre as estruturas de concreto tem algumas lacunas, os morcegos eles se instalam ali e também ficam por debaixo da ponte, o que atrai milhares de pessoas e turistas para observarem esses morcegos. Estima-se que entre 750 mil e 1,5 milhão de morcegos migrem do México para cá todo o verão. As pessoas, para verem os morcegos, elas se aglomeram nas margens do rio ou então observam dos barcos que passam aqui por debaixo da ponte. E inclusive os morcegos têm sido muito explorados por empresas que utilizam o morcego como um símbolo para a cidade de Austin. E numa liga menor de hóquei tem um time chamado Austin Ice Bats, em homenagem aos morcegos da cidade. Sob muito vento, agora eu estou cruzando a Congress Avenue Bridge, e aqui abaixo de mim está o Rio Colorado. Esse rio ele cruza o Texas de uma ponta até a outra, mas nessa região específica
ele é chamado de Lady Bird Lake. Mas por que um lago? Porque foi construída uma represa no lado de lá chamada Longhorn Dam e uma represa do lado de lá chamada Tom Miller Dam. Entre essas duas represas foi criado um lago artificialmente que é o Lady Bird Lake. O objetivo inicial desse lago era servir de resfriamento para uma usina nuclear, mas hoje ela já está desativada. Então essa região ela acaba tendo função recreativa. Tem uma trilha aqui em torno do lago que as pessoas andam, correm e andam de bicicleta. E também aqui na região do lago dá para andar de pedalinho, dá para andar de caiaque. Need a love that will release me, keep me honest, keep me happy. I need a... Cruzando a ponte, chegando do outro lado, a primeira coisa que a gente vê é este belo lugar que se chama The Long Center for the Performing Arts. Ele demorou 10 anos para ser construído e foi inaugurado em 2008. Aqui é um lugar para apresentações de teatro, balé, ópera, orquestra, shows de música e várias outras coisas. Ele tem várias salas fechadas, mas ele também tem um espaço aberto com uma linda vista para o Lady Bird Lake e para os prédios do centro de Austin. Find a way of letting it go. When everything falls apart, I can try, but I never take it. Yelling, I will never be heard. You will be my phoenix bird. Cheguei agora nesse bairro que é o South Congress, que é o bairro que fica em torno da Avenida South Congress. Eles chamam esse bairro de SoCo, que é a sigla, né, as duas primeiras letras de South Congress. Assim como em Nova York tem o Soho, que é de South of Houston. Aqui tem o SoCo. Essa região ela é conhecida por ser um grande centro cultural, um centro de compras, muitas lojas, muitos shows têm fugido do centro da cidade vindo pra cá. E essa rua ficou famosa pelas lojinhas, bares e restaurantes e também pelos food trucks, que são esses caminhões, esses carros itinerantes que levam a comida para todos os lugares. A minha ideia inicial, quando fiz o roteiro, era encerrar o programa, encerrar a caminhada aqui na South Congress, mas aí aos 45 do segundo tempo eu descobri um lugar novo. Esse lugar não é muito perto, vai dar mais ou menos 50 minutos a 1 hora caminhando daqui, e eu sei que as pernas da galera aí estão um pouco cansadas, mas vamos lá, vamos caminhar, porque se não fosse para caminhar o programa não ia se chamar a pé, ia se chamar de carro, né? Então vamos lá. I know, like Texas, who the fuck is that? Para encerrar a caminhada, eu tô aqui na Barton Springs Pool, que é essa piscina criada pelo homem, porém com água natural vinda de 3 fontes, né, de 3 nascentes. E ainda na época dos nativos, dos índios, eles consideravam essa água das fontes sagrada e utilizavam para rituais de purificação. E esse lugar teve vários donos, até que em 1918 o último dono doou essa área para a prefeitura, que construiu essa piscina pública. Pode até parecer estranho, mas ela é popular, essa piscina é popular mesmo no inverno. E dizem que a água, a temperatura da água se mantém constante mesmo no verão e no inverno. E como nós estamos no inverno agora, fui! Was I out of my head? Was I out of my mind? How could I have ever been so blind? I was waiting for an indication. It was hard to find. Don't matter what I say, only what I do. I never mean to do bad things to you. So quiet, but I finally woke up. If you're sad, then it's time you spoke up too. Cara, tudo que eu falei era mentira. A Wikipédia estava errada. Mas valeu, até o próximo
problema. To find. Don't matter what I say, only what I do. I never mean to do bad things to you. So quiet, but Resfriado, beleza?